Essa questão da obtenção de alimentos ou da dificuldade para obtê-los não se dava só em função de que os índios estavam sob controle dos missionários e os missionários controlavam toda a aldeia, dificultando a obtenção dessa mão de obra pelos colonos, mas principalmente a resistência indígena em se submeter ao tipo de exploração do trabalho utilizado pelos mesmos, os portugueses, fundado em jornadas exaustivas, cansadoras, de inúmeras mortes entre os trabalhadores. Como seria então essa outra situação? O índio livre e o trabalho, porque para o Marquês de Pombal, quer dizer, era preciso tornar o índio livre. E aí, a questão estava essa ideia do trabalho livre, ela estava diretamente associada ao ser proprietário. E o ser proprietário implicava em uma situação de não trabalho. Lembra-se que a forma de trabalho imposta no Brasil colônia e assim, portanto, no Grão-Pará, era o proprietário da terra e o escravo. Então, o branco não trabalhava, quem trabalhava era o negro ou o índio, no caso da Amazônia. Aí, agora, o que passa? Que ser livre significava não trabalhar. Então, agora, como o índio é livre, se eu sou livre, como é que eu vou trabalhar? Eis aí uma questão a ser administrada pelos portugueses. Tornava-se bastante difícil convencer os índios de que a liberdade não era incompatível com o trabalho em suas roças nos moldes da concepção capitalista de trabalho, que significava realizar trabalho excedente para se obter uma produção de excedente. Quer dizer, agora eu sou livre, agora eu tenho que trabalhar. Poxa, então eis aí um problema para os portugueses administrarem. Os habitantes habituados a uma produção de subsistência que exigia apenas a realização de trabalho necessário, os índios nunca demonstraram ter absorvido a disciplina de trabalho capitalista e, ao contrário, sempre impuseram tenaz resistência a ela, pois contrariava todos os fundamentos da sua vida cotidiana. Quer dizer, mudar o índio da sua cultura para a cultura portuguesa não é uma coisa que você faz ao estralar de um dedo. Você simplesmente não passa de mágica. E aí vem a questão, por que eu tenho que trabalhar 8 horas de sol a sol se eu não preciso de tudo isso? Para enriquecer. Mas qual seria a concepção de riqueza para os índios? Então, se enquanto você tem um português que a concepção de riqueza seria obter mais e mais e mais produto, patrimônio, para o indígena a questão de riqueza seria só, significava todos estarem bem, terem uma casa, terem comida e dormir com a barriga cheia. Então, se todos da tribo têm esses bens atendidos, essa necessidade atendida, então pronto, isso é a riqueza. Então eu não preciso trabalhar, se para ter esses bens necessários só preciso trabalhar 3 a 5 horas por dia, pois então por que eu tenho que trabalhar 8, 10? Então fica uma situação complexa entre esse índio. A produção de subsistência, portanto, é uma das situações. O que fazer, o que o diretório fez para contornar essa condição ou contradição? Procurou demonstrar aos índios o trabalho que lhes será útil e honrado, o exercício de cultivarem as suas terras, pois só assim, garantindo o seu bem-estar e de suas famílias, associando a isso toda uma argumentação que mostrava o quão perniciosa era a sociedade, vício quase inseparável e congênito a todas as nações incultas. Como assim? Quer dizer, Portugal precisava convencer o índio que seria mais ou menos dentro daquele princípio cristão, bíblico, né? Que quem trabalha, quer dizer, o trabalho continue, não, como é, mente desocupada, oficina do diabo. Então, o sujeito de querer trabalhar para se ter salvação.
E aí, quer dizer, é mais ou menos por aí que ele precisava mudar essa concepção junto ao índio. No caso aí, quer dizer, vai se incentivar os indígenas a produzirem várias outras coisas, mas a produção do tabaco, ela acabou sendo mais incentivada. Quer dizer, aquele índio que produz tabaco, ele passaria a ter mais honrarias em relação a outros que produzissem só droga do sertão, por exemplo. Porque o tabaco era um produto que, no momento, século XVIII, atingia alta rentabilidade no mercado mundial. Portanto, quer dizer, era uma forma de incentivar os índios a querer produzir aquilo que dava mais lucro para Portugal. E aí, uma dessas plantações, desse cultivo, seria o cultivo do tabaco. A outra situação é a violência contra o índio, que foi uma constante no período do colonial e até hoje, diga-se de passagem. Quer dizer, infelizmente não passou não. Quer dizer, nós temos cada louco aí justificando essa ou aquela necessidade de invadir as terras indígenas, de que o índio é visto como atraso. Quer dizer, isso é um problema que continua. Então, como se faz? Portanto, se essa violência foi uma constante, a laicização dos aldeamentos não foi bem recebida pelos povos indígenas, porque quem é o leigo, o diretor desse aldeamento agora, que agora é uma vila ou uma cidade? É o branco, aquele que sempre lutou para que, inclusive para expulsar os jesuítas, que quem ainda os defendia dessa violência. Quer dizer, uma das coisas que levava os índios a procurar os aldeamentos, por exemplo, é porque dentro daqueles índios aldeados, eles não podiam ser capturados pelos os caçadores de índio, como os grandes heróis aí do Brasil, desbravador do território brasileiro, Borba Gatos e outros mais, né? Aí fazia aquelas empreitadas atrás de índios. Então eles não podiam ser presos e etc. E aí? Quer dizer, eu agora entrego o galinheiro para ser cuidado pela raposa. É mais ou menos o que aconteceu. E aí os índios não viam isso como uma alternativa excelente. A laicização dos aldeamentos provavelmente não foi bem recebida pelos indígenas. Porque outra questão também é que mesmo havendo essa laicização, o leigo administrando, Portugal não abriu mão das ordens religiosas, porque a igreja era vista como o meio mais eficiente para civilizar esse índio. Aí nós tivemos vários missionários, e entre os missionários a competência dos jesuítas em lidar com os indígenas era conhecida pela própria coroa portuguesa, que inúmeras vezes entregou-lhes os monopólios dos descimentos e de administração temporal dos aldeamentos. No próprio Estatuto do Diretório encontra-se este reconhecimento. A relação entre os indígenas e os religiosos realmente era mais, digamos assim, de mais confiança. Porém, isso não significa que a relação entre eles tenha sido um mar de rosa. Como assim? Porque há registro de conflitos, como os do caso do índio Capaúba, preso e metido a ferros a pedido do padre Antônio Vieiras e tantos outros. Porque a questão, por exemplo, temos lei que diz que tínhamos, né, leis que dizia que o índio fugido podia ser escravizado. Então se havia uma lei legalizando a escravidão de índio fugido, significa que índios fugiam dos aldeamentos. E ninguém foge de uma coisa porque se está vivendo bem. Ninguém foge do paraíso. Quer dizer, se você está no paraíso, você vai querer permanecer. Então, se os índios fugiam, é porque havia um certo conflito. Isso aí já é uma prova desse conflito entre os povos religiosos. Agora, os religiosos. Agora, uma coisa é certa. Entre os religiosos e os colonos, obviamente, o relacionamento com os religiosos, entre os indígenas e religiosos, era bem menos violento do que com os demais colonos. Por isso, eles não receberam muito bem a laicização. Índios e colonos nos aldeamentos.
sempre foi uma coisa assim evitada. A conversão dos índios em colonos passava também por sua integração ao convívio dos brancos, tendo em vista que todo o período colonial, enquanto os aldeamentos foram administrados pelos religiosos, eram evitados. Os religiosos tentavam evitar esse contato para que o permitir a vivência, quer dizer, aldeamento era só de índios e branco noutra vila, etc. Então evitava esse contato. E agora, com o projeto do diretório, não, era preciso estarem juntos. Então Portugal agora vai tentar elaborar projetos e meios para que passa esse apartheid entre índios e não indígenas se encerre e que os dois passem a conviver no mesmo espaço.